Olá, eu sou o Wagner Alberto, estamos aqui com muita alegria na Comunhão Espírita de Brasília para mais um episódio diários. Trazemos esse programa diariamente, trazemos mensagens com clareza do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB Editora. São 180 mensagens em que possamos, naquele momento ali, melhorar os nossos pensamentos. E o capítulo de hoje é o 23 deste livro, em que começa com a passagem em uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, em que Paulo diz: mas o justo viverá pela fé. E Emmanuel nos traz a seguinte consideração. Na epístola, tá? Aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não pouco aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Nós estamos vivendo isso, né? O que nós vimos por aí são dogmas, são cultos religiosos externos, em grandes templos, em lugares maravilhosos, e esquecemos que o maior culto religioso que nós podemos fazer, o maior templo que nós temos, somos nós mesmos. É o nosso interior. É quando cultuamos dentro de nós o Deus vivo, o Evangelho de Jesus, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo no dia a dia, simples. É fazer o feijão com arroz, como dizia minha avó. É colocar no dia a dia a simplicidade da vida. Este é o maior culto religioso. E é isso que Deus nos pede. É que possamos ser o templo vivo dele quando respeitamos o nosso irmão. Quando fazemos a caridade, quando colocamos o amor em ação. É este o maior culto religioso. E Emmanuel vai nos trazer aqui. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, do justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Quer dizer, eu vou aos templos, cultuo, sou um homem religioso, sou um homem de Deus, mas no dia a dia não sou isso. Eu só sou isso quando estou dentro da casa espírita, quando estou no local que eu frequento. Quando estamos tratando com os irmãos dentro da casa espírita, todos são nossos irmãos. Exemplo simples, quando esbarramos em alguém dentro da casa espírita. Desculpa, meu irmão, me perdoe. Mas quando fazemos isso num shopping, numa rodoviária, transitando pela rua, já olhamos de cara ríspida. Tipo, não está me vendo aqui, eu estou colocando coisas corriqueiras, sem colocar a essência do dia. A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E Emmanuel vai fechar dizendo o seguinte: os dias são ridentes e tranquilos. Ele está perguntando se os nossos dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus,
sem cuja permissão a tempestade não desampararia. Veio o abandono do mundo, você se sente abandonado do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Ele está falando aqui de coisas materiais. Quando o mundo abandona, é porque nos vemos desamparados, às vezes financeiramente, sem amigos, às vezes sem um emprego, sem ninguém, sem aquela coisa material. Mas ele está dizendo que Deus aqui, nós estamos sob os olhos dele. Aí chegam os desenganos, a ingratidão e até a morte física, porque a morte ela só é física. O espírito continua vivo aonde ele habita no plano espiritual. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo a disposição sagrada do cristianismo. Aqui diz tudo. A fé raciocinada, aquela que Allan Kardec nos trouxe, a fé que não nos leva para a escuridão, para as sombras, aquela fé que nos faz estudar, nos faz pesquisar, nos faz chegar aonde devemos chegar, a autoiluminação, igual falamos no capítulo passado. Então, que possamos fechar com essa frase, essa fala de Emmanuel, por nos trazerem até nós a oportunidade de sermos justos. Todos esses problemas, todas essas ingratidões, esse abandono que nós vemos na vida, são oportunidades para evoluirmos em espírito, porque o meu reino não é deste mundo, como disse Jesus. A nossa vida, ela é importante aqui sim, ela é transitória, mas é importantíssima para que possamos melhorar e chegar do outro lado um pouco melhor do que chegamos aqui. É essa mensagem que deixamos hoje. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que tenham um dia maravilhoso, cheio de alegrias e oportunidades para a nossa evolução. Obrigado àqueles que nos ouvem. Deixem aqui o seu like, ativem as suas notificações, siga a nossa página para que possamos continuar levando o Evangelho de Jesus a todos os cantos onde alcançamos. Até o próximo episódio diário. Muito obrigado. Um grande abraço de todos da Comunhão Espírita e do Wagner Alberto. Tchau, tchau.